Olá pessoal, hoje nós vamos dar entrada no novo assunto da disciplina de eletricidade, um assunto um pouquinho mais extenso, que é o eletromagnetismo. Então o eletromagnetismo ele tem várias partes para nós estudarmos, né? Então vamos tentar fazer um apanhado geral do que é importante para o curso de eletrotécnica. Então um rápido histórico do eletromagnetismo. Então em 1820 o físico dinamarquês Hans Ørsted ele descobriu por acaso que um condutor percorrido por uma corrente elétrica podia deflexionar a orientação de uma bússola. Então ele chegou à conclusão de que um condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, tem produzido ao seu redor um campo magnético. Isso é um fenômeno que foi descoberto por acaso, né? Então se conhecia a eletricidade, se conhecia o magnetismo, mas em momento algum se tinha uma correlação entre um fenômeno e outro, né? Então, por um acaso, o Ørsted descobriu isso e a partir daí começou a se estudar então, o eletromagnetismo, que é o magnetismo oriundo da corrente elétrica. Então, mais tarde, pelos avanços da física, conseguiu se comprovar que as cargas elétricas em movimento é que produzem o campo magnético. Então, assim, pessoal, qualquer carga elétrica, qualquer corpo carregado em movimento produz campo magnético. Tá? Então, rapidamente, tá, eu vou buscar aqui uma animação para que vocês possam visualizar como é que funcionou esse experimento do Ørsted, que depois que ele descobriu, ele fez vários testes, né, para comprovar a existência dessa teoria dele. Então temos aqui um simulador em flash, tá, que ele mostra o efeito da corrente elétrica, né, sobre o campo magnético. Na realidade, como é que é produzido o campo magnético por um condutor? Então vejam aqui, ó, temos um fio, um condutor. A princípio é um fio condutor em curto-circuito, né, mas a gente vai desconsiderar isso, vamos considerar que está fechando um circuito com uma fonte, né, vamos ter uma corrente elétrica. Aqui nós estamos vendo a corrente, vejam bem, ela está no sentido convencional, tá? Sai do positivo e vai para o negativo da fonte. Aqui temos uma espécie de uma placa de teste, tá? E essa placa, vejam só, o fio passa por dentro de um orifício. Esse fio entra perpendicular à placa, bem no meio dela, tá? E nós vamos usar essa placa de elemento para fazer os testes em cima dela, tá? Vejam que ela está num plano que é perpendicular ao condutor. Então o experimento do Ørsted é parecido com isso aqui. Então temos aqui esse condutor e temos então aqui uma bússola para verificar como é que é o campo magnético ao redor desse condutor. Então vejam bem, ó, vejam que essa bússola, essa parte vermelha aqui é o polo norte, tá, dela. Então ela está apontando para o norte e aqui é o polo sul. É como se fosse um mini ímã, né? Então veja aqui, ó, eu estou andando com a bússola aqui e vejo que o movimento que ela faz, ó, ela fica sempre apontando como se tivesse um campo magnético circular aqui, tá? Essa animação que é legal, ó, ela mostra, temos a possibilidade de mostrar as linhas de indução magnéticas, tá? E nessas linhas de indução magnética ou linhas de força, podemos mostrar também o sentido do campo magnético. Vejam só, essas setinhas aqui, ó, indicam para que lado está apontando o campo magnético e vejam que é um campo magnético circular. Então a linha ela fica fechada, é diferente de um ímã. O ímã sai a linha de campo, ela vai para o espaço, claro, e ela volta para o ímã pelo outro lado. Mas no ímã depende do formato do ímã. Aqui no caso do condutor é sempre circular, tá? Então temos inúmeras linhas de campo aqui ao redor desse condutor, tá? E essas linhas de campo estão todas direcionadas para o mesmo sentido. No caso aqui, ela está no sentido horário. Se nós invertermos, olhem só, se nós invertermos o sentido da corrente elétrica, vejo que as linhas de força elas
inverteram. Então, essa é outra conclusão que o Ørsted chegou, que as linhas de campo elas se orientam de acordo, né, o sentido delas, de acordo com o sentido da corrente. Então, a corrente elétrica influencia no sentido do campo magnético. Tá? E aqui, ó, isso aqui é uma espécie de um medidor, né, de campo magnético, um gaussímetro. Na realidade, ele mede a densidade de fluxo. Vejam uma coisa, ó. Aqui, esse B, ele mede a densidade de fluxo. Esse I aqui é o valor da corrente no momento, tá? E o D ali é a distância em metros. Então aqui, ó, aproximadamente 0,1 metro, 10 centímetros, temos aqui uma densidade de fluxo de... Na realidade, então, vamos colocar em militesla, 5 militesla, mais ou menos 5,5 militesla. Quanto mais aproximamos aqui esse medidor do condutor, vejo que o campo magnético fica cada vez mais intenso e aumenta a intensidade dele. Então a intensidade de campo, a densidade de fluxo magnético, ela aumenta com a medida que diminui a distância. Então é inversamente proporcional à distância. Tá? Então só gostaria de chamar a atenção com relação a isso. Então vejam bem, ó, essas linhas de campo aqui, o modo como elas apontam, é como se aqui, ó, do lado direito da seta, na ponta da seta fosse um polo norte, o lado esquerdo, a parte reta da seta, é um polo sul. Então um norte e um sul. Temos um norte e um sul. Então aqui nesse campo magnético circular fica complicado ou impossível de dizer onde tem um norte e onde tem um sul, porque o campo é contínuo e circular. Então temos uma situação diferente de quando temos um ímã. O ímã ele é aberto, então temos definido um polo norte e um polo sul. Aqui nesse campo circular nós não temos como definir um norte e um sul, mas temos campo magnético, ele é fechado, né, como se fosse um circuito fechado, e ele tem uma direção, e essa direção depende do sentido da corrente. Tá? Outra coisa, e tem uma regra para que nós possamos determinar esse sentido da corrente, e essa regra funciona, tá? Sempre funciona. Então vamos voltar lá para o PowerPoint. Então a conclusão que o Ørsted chegou, né, e esse é um enunciado do eletromagnetismo, através do experimento de Ørsted, é de que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica tem produzido ao seu redor um campo magnético circular perpendicular ao sentido da corrente. Então, esse campo magnético sempre vai ser perpendicular ao sentido da corrente. É como se esse campo magnético ele andasse sempre junto com a corrente. E para fazer a determinação do sentido do campo magnético circular ao redor desse condutor retilíneo, né, nós utilizamos uma regrinha, né, que ela utiliza nossos dedos para fazer essa determinação. E para isso nós vamos convencionar algumas coisas. A primeira situação é de que nós vamos utilizar o sentido convencional da corrente para essa regra ser aplicável. E algumas notações importantes. Tá? Aqui temos um condutor sendo olhado de lado. Né? Imagine um fio de cobre olhando do lado dele. Um lado vai estar entrando da corrente, no outro lado vai estar saindo da corrente. Tá? Então, à esquerda aqui temos o positivo, na direita temos o negativo. Então, a corrente elétrica vai circular do positivo para o negativo. Então, aqui fluiria para a direita. Né? A corrente fluiria para a direita. Essa seta de corrente, pessoal, nós podemos encarar ela como se fosse uma flecha. Tá? Onde, do lado esquerdo, a corrente está entrando. Então, se fosse uma flecha, o que nós enxergaríamos? Enxergaríamos a parte de trás da flecha, que normalmente é um X. Tá? Então, esse aqui seria a mesma coisa que olhar o lado de trás da flecha. E o lado direito aqui, nós estaríamos enxergando a
ponta da flecha, que nós a mostramos como ponto. Então, essas duas notações são importantes para nós. Aliás, essas notações valem para qualquer grandeza olhada pelo plano, tá? Olhando pelo plano. Então, se a gente olhasse por trás do condutor, nós enxergaríamos isso. Então, corrente entrando no condutor e aqui na direita, corrente saindo do condutor. Então, para qualquer grandeza no plano, pessoal, qualquer grandeza que vale para corrente, poderia ser força, poderia ser torque, poderia ser densidade de fluxo magnético, intensidade de campo magnético. X é a grandeza entrando e ponto a grandeza saindo. E então, para determinar o sentido do campo magnético, nós vamos usar uma regra chamada regra de Fleming. E essa regra diz o seguinte: o polegar da mão direita indica o sentido da corrente elétrica convencional. Abraçando o condutor com os demais dedos da mesma mão, suas pontas indicarão o sentido do campo magnético circular. O que significa isso? Pegando a mão direita, apontando com o polegar para qual lado circula a corrente elétrica no condutor, depois fechando a mão ao redor do condutor, tá? Em função dessa corrente, a ponta dos dedos vai mostrar para que lado é o sentido do campo magnético circular. Então, como não há uma referência espacial, existem somente dois sentidos possíveis. Ou ele é horário ou é anti-horário, né? Não tem outra maneira, não tem outra situação. Então essa gravura aqui mostra como nós aplicamos a regra de Fleming. Então vejam, a pessoa está, em função do sentido que está a corrente elétrica, né? Está apontando com o polegar o sentido da corrente, e os demais dedos vão abraçando o condutor, né? Abraçando o condutor, mostram o sentido do campo magnético circular. Veja que o campo magnético aqui embaixo, ó, o sentido dele bate com o sentido para qual os dedos estão apontando. Tá? A mesma coisa valeria, pessoal, se nós tivéssemos o sentido do campo magnético e quiséssemos descobrir o sentido da corrente. Então nós abraçaríamos o condutor no sentido com que aponta o campo magnético, né, com todos os dedos da mão, e o polegar vai indicar o sentido da corrente. Então veja que uma regra ela é intercambiável, né? Então ela tem essa possibilidade de ser intercambiável. Sabendo uma grandeza, tu descobre a outra. Então, por exemplo, aqui, ó, a determinação do sentido do campo magnético num condutor circular, aqui, ó, onde a corrente está entrando no plano, né, entrando no condutor, aplicando a regra de Fleming, com o polegar apontando para dentro deste X aqui, né, como se o dedo estivesse entrando para dentro do plano, vamos ter que os dedos vão apontar para o sentido horário. Tá? Então eu estaria apontando para o sentido horário. E essas setinhas aqui, ó, é como se cada seta, na verdade temos infinitas setas aqui ao redor, cada seta fosse um sul e um norte, né? A parte de trás da seta um sul e o lado direito um norte. Aqui embaixo um sul, um norte, sul, norte, sul, norte. Teríamos os intermediários aqui, então estaria tudo preenchido com sul e norte ali. E se a corrente estivesse saindo, nós faríamos o contrário, estaríamos pegando o polegar e apontando para fora do plano, né? E nós teríamos então a corrente no sentido anti-horário, desculpa, o campo magnético no sentido anti-horário. Então aqui um exemplo, ó. Dados os condutores a seguir, determina o sentido do campo magnético por desenho. Então vejam bem, tem essa corrente subindo aqui, ó, subindo, aplicando a regra de Fleming, com o polegar apontando nesse sentido da corrente, passando os dedos por trás do condutor, nós vamos ter essa situação. Então, passando os dedos por trás, o campo está vindo por cima aqui. Tá? Eu não consegui fazer o desenho fechado aqui, porque temos limitação aqui com o PowerPoint. Tá? Para esse outro condutor aqui, tá? Letra B, mesma coisa. Agora estamos aplicando pela frente, né? Corrente circulando para a esquerda aqui no caso. Tá? Então,
o campo estaria saindo de baixo para cima, os dedos estariam apontando para cima aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui. Podia ter ficado para o outro lado, mas está certo aqui, tá? Assim como nós podemos ter situações desse tipo. Sabendo o sentido do campo, podemos determinar a corrente, tá? Então aqui o campo está vindo por cima aqui para frente, né? Então com o polegar com os demais dedos, né, passando por trás do condutor, apontando no sentido do campo, vamos ter que a corrente elétrica sai para a direita desse condutor aqui. Como é que é feito o cálculo da intensidade de campo magnético num ponto próximo a um condutor retilíneo? Tá? Então nós temos como determinar, caso o condutor esteja conduzindo uma corrente elétrica, qual é a intensidade do campo magnético num ponto no espaço. Tá? Intensidade de campo magnético é representado pela letra H. Vejam que é uma grandeza vetorial, então ela tem sentido e direção. Tá? A unidade de medida dela no sistema internacional é ampere por metro. Então, como eu disse, é uma grandeza vetorial, né? E o cálculo dela é feito através desta equação. H é igual a corrente dividido por 2πd. Por que 2πd? Porque o campo magnético é circular. E a determinação do sentido, né, no ponto, então a gente tem aqui, ó, essa situação, quer se saber como é que é o sentido do campo magnético, direção e sentido, neste ponto afastado do condutor. Então agora aqui a gente não vai considerar como o campo sendo 100% circular, a gente quer saber o resultante caso esse ponto P fosse influenciável pelo campo magnético. Tá? Para onde é que ele seria tenderia a disparar ou girar, tá? Então fazemos o seguinte aqui, ó. Aplicamos a regra de Fleming, o campo é circular passando por esse ponto P, né? O campo externo. Ele é, então, portanto, horário. Então, passando pelo ponto P, ele vai apontar para baixo. Então, o vetor indução, o vetor campo magnético, no ponto P, aponta para baixo. Então, a direção disso aqui é vertical e aponta para baixo. Aí talvez vocês vão perguntar por que ele não aponta aqui para o meio. Tá? Aqui, pessoal, nós temos que considerar quase como se fosse imagine uma pedra, um objeto amarrado e nós estivéssemos girando através desse centro. Tá? O que acontece? Enquanto nós estivermos girando, ele vai ficar fazendo esse movimento circular. No momento que nós pararmos, né, soltarmos a pedra, o objeto que estava amarrado, ele tende a sair pela tangente. Então a intensidade de campo magnético do condutor, num determinado ponto, sai pela tangente. É como se ele estivesse acompanhando o que seria o sentido natural dele. Tá? Então a direção é vertical e o sentido para baixo. Então aqui um exemplo, né, de um problema que pede para calcular a intensidade e determinar a direção e sentido do campo magnético no condutor abaixo. Vejo que a corrente no condutor é de 6 amperes, então estamos vendo ele cortado, né, no plano. A distância do ponto P ao condutor é de 25 centímetros. Então os dados aqui, 6 amperes de corrente, a distância é 25 centímetros, temos que passar para metro. E substituímos na equação, então. Então fazemos o cálculo e encontramos 3,82 ampere por metro. Quero chamar a atenção aqui o seguinte, pessoal, quando fazemos essa divisão aqui temos que abrir um parênteses, tá? Para que tudo isso aqui fique entre parênteses, senão o cálculo vai dar errado. Para determinar o sentido e direção, né, direção e sentido, a gente vê aqui que o condutor tem uma corrente saindo, tá? É o ponto, corrente saindo. O campo magnético é circular e
no sentido anti-horário, portanto, ele vai sair na tangente aqui para a direita. Ó. Vejo que o vetor HP aponta para a direita. Então, a direção é horizontal e o sentido para a direita. Então, o vetor aponta para a direita. Exemplo, o próximo exemplo, né? Determine a que distância um condutor que conduz uma corrente elétrica de 10 amperes deve ficar de um ponto P para que a intensidade de campo magnético seja de 80 amperes por metro. Então, aqui nesse problema, você está pedindo a distância, foi dada a corrente e foi dada a intensidade. Então, a que distância tem que ficar esse condutor para que a intensidade seja esta? Então, colocamos aqui os dados do problema. Conhecemos essa equação, nós vamos fazer o seguinte, vamos passar o D para a esquerda multiplicando e passar o D para a direita, ou desculpa, o H para a direita, dividindo. É como se então o D e o H estivessem trocando de posição. Substituímos então e obtemos então 19,9 vezes 10 a menos 3 metros ou 10 a menos 13 milímetros, né? 19,9 milímetros. Exemplo 5, então, sabendo que o condutor abaixo produz uma corrente elétrica de 3,6 amperes, determine direção e o sentido do ponto P, do campo magnético no ponto P. Então vejam bem, ó, temos a corrente, temos a distância, então é só substituir na equação e obtemos uma intensidade de 3,58 amperes. E aqui, ó, como agora o condutor está estendido e estamos olhando como se fosse no plano, então temos que aplicar a regra de Fleming de tal forma que nossa mão passe por cima desse condutor aqui. Então os nossos dedos vão estar apontando para cá, para o lado de cima, né? E aqui estaria o nosso pulso, né? Então o nosso pulso estaria representando que o campo sai desse lado e entra no outro. Então aqui seria campo magnético saindo. Por isso que nós representamos nesse formato aqui, ó. Tá? Então ó, aqui mostra essa notação, esse desenho mostra que o campo magnético está saindo no ponto P. Então aqui a direção é perpendicular ao plano e o sentido saindo do plano. Tá? E vejo que é bem diferente do que a gente fez antes, né? Exemplo 6. Calcule a corrente elétrica necessária para que a intensidade de campo seja de 27,85 A por metro no ponto P, que fique a 8 centímetros do condutor. Então, os dados. Temos a intensidade de campo, temos a distância, passamos para metro. Aqui está errado, pessoal, não é centímetro, é metro. Tá? Resolução, então. Substituímos, modificamos a equação, passamos 2πd, que está dividindo por a esquerda, multiplicando. E então só ajeitamos a equação, já temos o I isolado, né? Então I é igual a 2πdh. Substituímos os dados, então, que nós já temos lá em cima. Então temos uma corrente elétrica de 14 amperes. E a densidade de fluxo magnético, né? Vetor B, que nós já sabemos que a unidade de medida é o Tesla, é o T maiúsculo. Também uma grandeza vetorial, que também tem direção e sentido. E um detalhe, pessoal, a intensidade de campo, a densidade de fluxo magnético, tem a mesma direção e sentido da intensidade. Então, ambos apontam para o mesmo lado. Porém, os valores são diferentes, porque tem um pequeno detalhe, porque essa grandeza leva em consideração o meio, leva em consideração o material pelo qual está passando o campo magnético. Então, leva em consideração a permeabilidade do material, ou do meio. Então, por isso que a equação é B igual a μ vezes I, dividido por 2πd. Ou simplesmente, caso nós já tenhamos o H, vejam só, I dividido por 2π vezes D é o próprio H. Tá? Então é a mesma coisa que o μ vezes o H. Então, a densidade de fluxo depende do meio, da permeabilidade.
Então a determinação de direção e sentido é a mesma coisa que para intensidade de campo, né? Então aqui temos um exemplo de uma corrente saindo, né? Desculpa, entrando. Então aqui o campo magnético é circular, né? E vai passar pelo ponto P apontando para baixo. Então temos aqui o vetor densidade de fluxo magnético BP. Então a direção desse aqui é vertical e sentido para baixo. Temos aqui então um último exemplo, daí utilizando o cálculo, né, da densidade de fluxo magnético. Determina a intensidade do fluxo magnético para um ponto P que fica a 20 centímetros do condutor, cuja a corrente elétrica é de 30 amperes. O meio é o ar. Então, aqui os dados, né, corrente, a distância e a permeabilidade do material. Como é o ar, né, é o 4π vezes 10 a menos 7, ou 1,256 vezes 10 a menos 6. Por que eu preferi usar o 4π vezes 10 a menos 7? Para que a gente possa fazer um corte, né, uma simplificação na equação, por causa desse π aqui de baixo. Então substituímos, temos π em cima, π embaixo, podemos cortar. Poderíamos simplificar aqui também o 4 e o 2, tá? Mas eu não fiz isso. Então o resultado daí é 30 vezes 10 a menos 6 Tesla, que é a mesma coisa que 3 microtesla. Se fosse que termos que determinar sentido e direção do campo, da densidade de fluxo, a técnica seria exatamente a mesma da utilizada para a intensidade de campo magnético. Utilizamos também a regra de Fleming, do mesmo jeito. Tá bom, pessoal? Então eu vou deixar aqui uma lista de exercícios para vocês resolverem a primeira parte dela, tá bom? Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.